Olá! Em nossa terceira aula de robótica, começaremos a abordar os componentes eletrônicos e suas respectivas simbologias. Esperamos que os alunos tenham aproveitado as aulas anteriores, revendo, sempre que possível. Agora que o aluno tem o conhecimento sobre geradores, tensões e correntes elétricas, podemos iniciar nossa terceira aula. Vamos lá! Aula 3. Conhecendo os componentes eletrônicos e sua simbologia. Os componentes eletrônicos possuem símbolos, de modo que o diagrama, que representa um aparelho elétrico ou eletrônico, não vem com o aspecto real destas peças. De modo que, para cada peça, existe um símbolo. Na imagem a seguir, vemos o esquema de um circuito eletrônico, de um pequeno rádio transistorizado. E abaixo, o circuito físico deste equipamento. Sabemos que, à primeira vista, para o aluno é meio confuso, devido à quantidade de símbolos que representam cada componente eletrônico. Mas, em poucas aulas os alunos terão o conhecimento de muitos componentes eletrônicos importantes e saberão identificá-los em qualquer esquema eletrônico. Vamos conhecer nosso primeiro símbolo, muito representado na maioria dos circuitos eletrônicos, que é o da pilha ou bateria. Na imagem 1, podemos ver uma pilha e sua respectiva simbologia. Agora na imagem 2, vemos duas pilhas, ligadas em série, e sua respectiva simbologia. Agora, estudaremos um componente muito importante na eletrônica, e que está em todo tipo de circuito, que é um resistor. Vamos conhecer este simples componente, porém muito importante. Na imagem 1, temos a figura de um resistor, e abaixo, sua simbologia. Note que temos dois símbolos diferentes mas, representando o mesmo componente. A diferença é que o primeiro símbolo é muito utilizado na Europa, e o segundo utilizado nos Estados Unidos, mas, representando o mesmo componente. Definimos o resistor como um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, por meio do efeito Joule. Dessa forma, sua principal função é limitar a corrente elétrica em um determinado ponto de um circuito eletrônico. Na imagem 2, temos uma grande variedade de resistores com seus respectivos tamanhos diferentes, obedecendo sua potência de trabalho. Mas agora, precisamos entender como o resistor funciona. O resistor possui internamente uma resistência elétrica, que também pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma determinada tensão. A unidade adotada para esta grandeza é o ohm. Na imagem 1, podemos entender melhor, através desta representação gráfica, como a corrente elétrica se comporta atravessando um resistor. E entender que, quanto maior for o valor da resistência de um resistor, menor será a corrente que atravessará este resistor. E quanto menor o valor da resistência de um resistor, maior será a corrente que atravessará este resistor. Ao lado, na imagem 2, temos um pequeno circuito, representado por uma bateria, e logo adiante um resistor, cuja função é de limitar, ou diminuir, a corrente elétrica da bateria, para que o LED não venha a queimar. Sabendo o aluno qual a principal função de um resistor, vamos aprender como identificar seus respectivos valores em ohm. Temos no mercado de componentes eletrônicos centenas de valores diferentes de resistores, desde menos de 1 UR ou 1 ohm até centenas de mega ohm. Observando a imagem 1, temos os múltiplos e submúltiplos de valores de resistores, que vão de 1 ohm até 999 ohm. Acima destes valores temos resistores que vão de 1 K até 999 K. Lembrando que a letra K representa resistores com valores acima de 999 ohm.
Mais acima temos os resistores que vão de 1 mega até 999 mega ohm. E a letra M, que chamamos de mega, representa resistores com valores acima de 999 K. E em seguida, temos os submúltiplos, representando valores abaixo de 1 R. Resistores, abaixo disso, são mais difíceis de encontrar no mercado para compra, e também é muito difícil utilizar em projetos eletrônicos. Na próxima imagem, 2. Vemos que um resistor é composto de faixas coloridas em seu corpo, e através dessas faixas, aprenderemos a identificar o valor de um resistor. Cada faixa é também representada por um número, e através de uma soma e uma multiplicação, temos a condição de saber o valor deste componente. Para facilitar, utilizaremos uma tabela que é padrão para a identificação do valor de um resistor. No exemplo da tabela, vemos que a primeira faixa, representada pela cor verde, é conhecida por primeiro dígito. E a segunda faixa, representada pela cor azul, é o segundo dígito. E a terceira faixa é o multiplicador. É através da terceira faixa que descobriremos o valor final do resistor, que neste caso é de 56K. A quarta faixa na cor ouro, no exemplo, é a tolerância do valor do resistor, que poderá variar 5% para mais, ou 5% para menos. Agora, vamos aprender como calcular o valor de um resistor. Na figura ao lado, temos um resistor onde a primeira faixa é a marrom. Então, o primeiro dígito, observando na tabela, vale 1. Na segunda faixa, na cor preta, vemos na tabela que vale 0. E na terceira faixa, na cor vermelha, que é um multiplicador, multiplicamos os dois números das primeiras faixas pela terceira faixa, chegando ao valor de 10 vezes 100, que é igual a 1000. Ou 1K ohm. Na próxima figura abaixo, temos um resistor, onde a primeira faixa é vermelha. Então, o primeiro dígito, observando na tabela, vale 2. E na segunda faixa, na cor vermelha, vemos na tabela que vale 2. E na terceira faixa, na cor amarela, que é um multiplicador, multiplicamos os dois números das primeiras faixas pela terceira faixa, chegando ao valor de 22 vezes 10.000, que é igual a 220.000. Ou 220K ohm. Seguindo outro exemplo, na próxima figura, temos um resistor, onde a primeira faixa é marrom. Então, o primeiro dígito, observando na tabela, vale 1. E na segunda faixa, na cor cinza, vemos na tabela que vale 8. E na terceira faixa, na cor laranja, que é um multiplicador, multiplicamos os dois números das primeiras faixas pela terceira faixa, chegando ao valor de 18 vezes 1000, que é igual a 18.000. Ou 18K ohm. E, em nosso último exemplo, na próxima figura abaixo, temos um resistor, onde a primeira faixa é verde. Então, o primeiro dígito, observando na tabela, vale 5. E na segunda faixa, na cor azul, vemos na tabela que vale 6. E na terceira faixa, na cor amarela, que é um multiplicador, multiplicamos os dois números das primeiras faixas pela terceira faixa, chegando ao valor de 56 vezes 10.000, que é igual a 560.000. Ou 560K ohm. Agora, vamos para as atividades. Essas atividades serão compostas de 10 questões. Os alunos deverão copiar as perguntas e responderem tudo em um editor de texto, como Word, e enviar para o e-mail acima. Vamos lá, as questões. 1. Basicamente, o resistor é representado por quantas simbologias diferentes? 2. Qual é a principal função de um resistor? 3. Se eu tenho o resistor de 1 R, a corrente elétrica que o atravessará será alta ou baixa? 4.
Se eu tenho o resistor de 10 mega, a corrente elétrica que o atravessará será alta ou baixa? 5. Resistor com a primeira faixa marrom, a segunda, preto, e a terceira verde. Qual será seu valor? 6. Resistor com a primeira faixa laranja, a segunda, laranja, e a terceira marrom. Qual será seu valor? 7. Resistor com a primeira faixa azul, a segunda, azul, e a terceira vermelho. Qual será seu valor? 8. Resistor com a primeira faixa amarelo, a segunda, violeta, e a terceira marrom. Qual será seu valor? 9. Resistor com a primeira faixa marrom, a segunda, preto, e a terceira amarelo. Qual será seu valor? 10. Resistor com a primeira faixa vermelho, a segunda, violeta, e a terceira laranja. Qual será seu valor? Chegamos ao final da nossa terceira aula, e não se esqueçam de enviar as atividades. Até mais!